Olá, muito boa tarde. A família é o tema que tem mobilizado a nossa atenção em cada quinta-feira, depois da conferência Olhares sobre a Família, que na Universidade Católica Portuguesa sublinhou diversas vertentes do núcleo familiar. Temos hoje entre nós a doutora Helena Rebelo Pinto, do Instituto de Ciências da Família, com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Na sua audiência de quarta-feira, o Papa pediu o envolvimento dos políticos na defesa da liberdade religiosa e no auxílio aos que são perseguidos pelo credo que professam. Sento il bisogno di esprimere la mia profonda vicinanza spirituale alle comunità cristiane duramente colpite da un'assurda violenza che non accenna a fermarsi, mentre incoraggio i pastori e i fedeli tutti ad essere forti e saldi nella speranza. Ancora una volta rivolgo un accorato appello a quanti hanno responsabilità politiche a livello locale e internazionale, come pure a tutte le persone di buona volontà, affinché si intraprenda una vasta mobilitazione di coscienze in favore dei cristiani perseguitati. A Santa Sé concedeu o título de Basílica Menor ao Santuário de Santo Cristo do Outeiro, situado no Nordeste Transmontano. O Santuário do Santo Cristo do Outeiro recebeu o título de Basílica Menor. Naquela localidade da Diocese de Bragança Miranda, a data foi celebrada com festa. Na noite anterior, a Basílica encheu-se para ouvir peças de Joseph Haydn e António Vivaldi, interpretadas pela Orquestra de Câmara da Maia. Estes espaços são privilegiados para este tipo de música. Aliás, este género musical sacro foi precisamente concebido para ser interpretado neste tipo de espaço e não em auditório, não é? Portanto, tendo a oportunidade de utilizar espaços fantásticos como este e muitos outros que há no país, é bom. A Basílica está ao serviço do culto e da cultura e nesta vigília que antecede o dia da concessão solene do título de Basílica Menor a esta Igreja Santuário, foi possível realizar-se este concerto com a Missa de São Nicolau de Haydn e o Glória de Vivaldi, como um apelo à espiritualidade e como dizia Santo Agostinho, se cantar é próprio de quem ama, é um apelo ao Santo Cristo, que aqui se venera de uma maneira especial em Outeiro. Esta atribuição da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos reconhece a importância deste templo na ação pastoral, litúrgica e espiritual e o seu valor patrimonial e arquitetónico. Como a arte que traduz Deus, é a maneira de dizer Deus, como nós vemos refletido aqui na escultura, na pintura, na talha, na imponência do granito, que aqui fala bem alto o nome de Deus. É um título que é dado quando as igrejas têm uma dignidade artística, histórica e depois, evidentemente, litúrgica. Esta igreja, indiscutivelmente, a história está cá, a arte, todos nós a vemos, é indiscutível. Faltava um pormenor que é extremamente importante, uma vez que quem atribui o título é a Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, com a sua nova secção, que é a Cultura, Arte e Música para a Liturgia. A construção da Igreja do Santo Cristo do Outeiro remonta ao final do século XVII, mas apenas foi aberta ao culto em 1713. Desde essa altura, que é um importante local de peregrinação, e um dos imóveis com maior valor arquitetónico do distrito, considerado monumento nacional desde 1927.
portanto, a questão arquitetónica, artística estava assegurada, uma vez que é reconhecida como monumento nacional. Faltava simplesmente fazer esta adaptação, porque ela sofreu algumas adaptações depois da reforma conciliar, mas não estava ainda, de facto, da melhor forma adaptada. E esta foi a forma de adaptar o espaço litúrgico, a que ela pudesse responder dignamente àquilo que a Igreja pede, que são as normas que estão estabelecidas para a celebração litúrgica. Tendo em conta que estamos com mais uma basílica, é aqui feita a proclamação de mais uma basílica para o país, com uma particularidade, que é o facto de esta basílica estar situada numa aldeia. É de facto uma situação inédita, é algo inédito, e nós só podemos estar satisfeitos, alegres, felizes por este grande acontecimento que hoje se deu aqui na nossa cidade, na nossa terra. Uma data que fica na história daquela região com o lançamento de um livro com 3 grandes blocos sobre a nova Basílica de Santo Cristo do Outeiro. Foi nossa preocupação, ao fazermos este livro, não fazer apenas uma operação de cosmética própria para estes eventos, não é? Um livrinho bonito, mas que se fosse um livro metodologicamente sério, esteticamente bonito e que rasgasse perspectivas para o futuro. Portugal tem assim uma nova basílica, situada no Nordeste transmontano. O título dá outra visibilidade ao Santuário de Santo Cristo do Outeiro. Criatividade, ousadia, ardor na missão e proximidade são desafio para a pastoral da Igreja em Portugal, que marcou o encontro com os responsáveis diocesanos. O projeto Repensar a Pastoral da Igreja deu recentemente passos conjuntos. Depois de um inquérito feito às dioceses sobre a realidade católica e uma nota pastoral dos bispos portugueses, a exortação apostólica do Papa Francisco à alegria do Evangelho vem desafiar as igrejas a imprimir mais ardor na missão evangelizadora. Assim assumem os responsáveis diocesanos pela pastoral, chamados a partilhar e a desenhar novos caminhos para a Igreja. É urgente ir a todos e deixar uma ação pastoral centrada só na Igreja e no ambiente, por assim dizer, que nós dizemos religioso, e conseguir uma ação pastoral diversificada que vá ao alcance de todos. E, portanto, é um bocadinho aqueles que são agentes pastorais e que estão convencidos da sua fé, terem a coragem de comunicar aos outros, com iniciativas adequadas, com certeza, mas no fundo é isso, é o ir. E também o perceber que Deus continua presente no coração de todos, mesmo daqueles que parecem distantes ou que até têm ideias muito erradas em relação ao âmbito eclesial. Na Diocese de Leiria Fátima, a proposta de estimular o laicado em encontros de oração e formação tem sido o itinerário proposto. Um exemplo, o Retiro Popular. As comunidades são chamadas a reunirem-se em células de grupos já constituídos na paróquia, ou células entre vizinhos, entre amigos, numa atividade, noutra, em que as pessoas durante um tempo se reúnem em casa, se reúnem numa sala da igreja, nos espaços, e fazem essa aproximação ao Evangelho com uma leitura muito simples, uma interpretação e uma meditação muito simples a partir da palavra de Deus que se escuta, e depois um compromisso na própria vida. Depois da missão jubilar ter marcado a Diocese de Aveiro, os responsáveis não querem deixar cair a ousadia e a proximidade que as atividades pastorais suscitaram. Quando nós temos ações que são propostas e que são transversais independentemente das idades ou independentemente dos serviços ou dos movimentos a que pertencem, que as pessoas se sentem identificadas, é uma ação que nos envolve a todos, enquanto batizados, enquanto cristãos, enquanto povo de Deus. A ação que foi falada, por exemplo, da partilha, por exemplo, é uma ação em que eu sou convidado a ir à casa das pessoas e, portanto, provocar a partilha, pedir a partilha, e isso fizeram as crianças, fizeram os adolescentes, fizeram os adultos, fizeram as pessoas independentemente do movimento a que pertencem. E essa é um exemplo, como houve muitas outras que nós fizemos ao longo desse tempo e que as pessoas continuam neste momento a falar nelas, porque nos envolveu a todos como povo, sentimos-nos Igreja Diocesana nessa missão.
Tornar todos os cristãos agentes de pastoral é o desafio que a Igreja em Portugal quer imprimir localmente. Encontrar uma linha comum sem perder a diversidade de cada região é a reflexão que se impõe. Já também o interesse, não só pela visita à Sacra Lima, ainda que é sempre um acontecimento onde montam os bispos de um país, mas também, quer dizer, de ver o que é comum às várias igrejas em Portugal, dado que não é um problema, um capricho da própria Diocese, mas é um dado que a realidade humana nos impõe. E, portanto, essa homogeneidade, se quisermos, humana e cultural do país, inclusive das regiões autónomas, acaba por ser um elemento, um desafio externo que nos obriga a fazer o trabalho que estamos a fazer agora. Os responsáveis diocesanos, reunidos com a Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização, propõem para o futuro encontros assíduos de reflexão e partilha e ainda a revitalização de um Secretariado Nacional de Pastoral. Ideias que querem fortalecer caminhos marcadamente cristãos para levar à sociedade o que o Papa Francisco pede: uma igreja em campanha e com ardor missionário. São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. A família como construtora de identidade, integradora de relações e vivências sociais, são dimensões que marcaram o debate da Conferência Olhares sobre a Família, que decorreu na Universidade Católica Portuguesa. Entre nós está a coordenadora do Instituto de Ciências da Família, doutora Helena Rebelo Pinto. Obrigado por estar uma vez mais aqui no programa Eclésia. Esta conferência levou até à Universidade Católica diversos peritos, especialistas de diversas áreas. Ali se falou muito da composição e coesão da família, uma unidade humana que não é igual, que vai sofrendo algumas mutações, mas que foram ali analisadas nas diversas intervenções. É verdade, Henrique, mais uma vez muito obrigada por este convite. Fico muito satisfeita de poder partilhar com o nosso público aquilo que foram os eixos fundamentais de reflexão da conferência. De facto, como disse, congregou diversos especialistas que trataram de diversos temas que preocupam não só as famílias como também os estudiosos e, portanto, fazendo jus àquilo que é a vocação multidisciplinar da ação do Instituto de Ciências da Família. De facto, é verdade, se me perguntasse quais tinham sido os tópicos fundamentais, e estive a pensar nisso antes de vir para cá, e embora seja muito difícil fazer um resumo, não é, daquilo que foi a riqueza, não só das pessoas que apresentaram os seus estudos, como também da riqueza do debate com a audiência, que foi muito viva e muito participada, mas eu diria que houve três grandes linhas de reflexão. Uma, como disse muito bem, sobre a composição da família. É fundamental perceber-se hoje o que é que são as famílias, como é que elas se descrevem, como é que elas se compõem, porque houve alterações nesse sentido. Também, como referiu, a coesão das famílias, isto é, perceber quais são os elementos fundamentais da rede de relacionamento e de interajuda que constitui a identidade da própria família. E por outro lado, procedeu-se também de uma maneira bastante viva e bastante minuciosa à análise daquilo que são os fatores internos e externos que contribuem, digamos, para a situação que nós vivemos. E esta análise é fundamental para que depois aquilo que se faz com as famílias, todas as intervenções públicas e privadas e aquilo que são, digamos, se englobam numa designação genérica, às vezes um bocado ambígua das políticas de família, para que elas não sejam, digamos, o resultado de posições ideológicas extremadas, mas que sim sejam fundamentadas naquilo que é a realidade das próprias famílias, que não têm partidos políticos, não é? E que, no fundo, são a vida da própria sociedade. Essa é a ação do Instituto de Ciências da Família. É um observatório, de alguma forma, e um coordenador de trabalhos que realmente se centram o seu esforço no descobrir em cada momento o que é realmente a família e o que é que ela está a necessitar. Sim, claro que o Instituto é um observatório, mas é mais que um observatório, na medida em que procura também
tem, além desse eixo de investigação que corresponde à função do observatório, como disse, tem também uma função de formação dos próprios técnicos que trabalham com as famílias nas mais diversas áreas. E, portanto, além do estudo, tem também uma vocação de intervenção. Mas, de facto, os estudos são fundamentais para se perceber o que é que se passa. Estava a pensar, por exemplo, em relação ao que é que se disse sobre a composição das famílias, que se alterou muito. Alterou-se em relação ao número de filhos que as famílias têm. Aquilo que eu estou a dizer tem sido abordado por muitos especialistas, mas no fundo também se refletiu nos trabalhos da conferência, como é normal, o que tem naturalmente a ver com as questões da natalidade que tanto preocupam o nosso país e que de facto são uma questão central do mundo ocidental e em Portugal, onde a situação é mais grave. Isto naturalmente que se prende com a diminuição dos casamentos, com o facto dos casamentos serem mais tardios. Comparado, por exemplo, com 1990, as pessoas estão a casar em média 5 anos mais tarde, o que é bastante, não é? Numa década e meia, a redução do número de filhos que tem a ver com o controle da natalidade, o aumento do número de abortos, quer dizer, é todo um conjunto de elementos que explicam o que é que se passa com a natalidade. Mas temos, por outro lado, o aumento do número de pessoas mais velhas que decorre de uma situação excelente e de uma conquista da nossa sociedade atual, que é o prolongamento da vida humana, não é? E, portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos hoje agregados familiares mais restritos, se compararmos aqui com umas décadas atrás, temos as chamadas famílias alongadas, enfim, por contraponto às famílias alargadas daqui a umas décadas atrás, portanto, famílias em que coexistem várias gerações, e temos também recomposições familiares e modelos alternativos de família. E, mais recentemente, há um outro elemento muito importante da composição do mundo familiar que tem a ver com a mobilidade. Com a mobilidade não só social, das pessoas que vão viver para outros países, como também da mobilidade profissional. Portugal tem sofrido isto por questões de imigração há muito, já, enfim, em vários períodos, sofreu, como sabe, não é um país de imigração, mas atualmente tem realmente também o fator de mobilidade profissional, também altera a composição das famílias. Estamos a revisitar novamente a década de 50, 60, em que ficavam mães e filhos e os pais partiam para trabalhar noutros países. Há muita gente a sair de Portugal agora. Já vem desde as cruzadas, não é? E veio por aí fora em várias épocas. O sair, um membro da família sair altera o funcionamento da família. Altera. Normalmente não se encontra hoje uma família em Portugal que não tenha alguém no estrangeiro, ou a trabalhar, ou a estudar, e as pessoas muitas vezes o fazem por razões de sobrevivência económica, outras vezes também por procura de novas oportunidades. E, portanto, isto muda a composição das famílias e é com esta realidade nova que nós temos que olhar para a família e trabalhar com ela. Na altura, falava com um dos participantes nesta conferência também e ele referia-me a importância da família como este cimento social, digamos assim. Quando a família se desagrega, é um dos grandes fatores que, por exemplo, levam as pessoas à rua, a ficarem desamparadas e sem referências. Portanto, a família é central, é fundamental no manter as pessoas unidas, ao fim e ao cabo, a viver em condições dignas que lhes assistem. Muitas das pessoas que estão na rua, alguns dos sem-abrigo, são vítimas de famílias destruturadas, desagregadas. Eu penso que virá também aqui a professora Teresa Lima de Monteiro, que fez esse estudo e o apresentou, e terá a oportunidade de falar com ela. Mas isso remete para uma questão um pouco mais vasta, que é o tal que referia ao princípio da coesão da família. De facto, a família é, digamos, uma inevitabilidade na nossa sociedade. A sociedade organiza-se por famílias, não é? Por redes de parentesco, por redes de afinidade e também, em alguns casos, por redes de adoção, não é? Portanto, são os 3 modos de constituição dos laços familiares. E o que é que nós assistimos atualmente, e temos que ter isso em consideração? Um aumento do número de divórcios, sem dúvida nenhuma. Todas as estatísticas são conhecidas. Essas rupturas familiares tendem a ser mais frequentes nos novos casamentos, nos casamentos mais recentes. Portanto, há uma percentagem muito elevada de rupturas de laços, digamos, conjugais entre o homem e a mulher e os membros do casal. Mas há também, em termos da coesão familiar, um aumento dos conflitos entre pais e filhos. Quer dizer, nós assistimos hoje
nós assistimos hoje a uma conflitualidade familiar que é patente não só nos casos de violência doméstica de que ouvimos falar, talvez houvesse mais também e não se soubesse, mas a verdade é que hoje em dia se trata de um crime público, é de tal maneira importante que é considerado um crime público, mas também a própria relação da autoridade de pais e filhos numa situação que é uma situação muito ambígua, que é o facto de se cultivar uma autonomia crescente dos adolescentes e dos jovens adultos, ao mesmo tempo que se verifica uma dificuldade de exercer essa autonomia e, portanto, de se tornar independente economicamente e em termos de habitação dos próprios pais. E isto realmente é gerador de conflitos. E, por outro lado, se me permite, em termos da coesão familiar, também me preocupa muito aquilo que é o novo conflito de gerações. Porque o conflito das gerações já foi trabalhado há umas décadas atrás pela Margaret Mead, não é? Até deu origem a um livro muito célebre, mas na verdade é que nós temos hoje um conflito de gerações relativamente a direitos e deveres que têm os mais velhos e os mais novos, e que é patente, por exemplo, na questão da análise das pensões de reforma e dos contributos para a segurança social, etc, etc. E, portanto, isso são fatores que afetam muito aquilo que é a coesão da família, que no fundo vive da proximidade até a própria física, solidariedade em que as gerações deviam vive olhar. Não só da proximidade e dos laços de parentesco, mas vive da solidariedade que é inerente a essa relação. Muito bem. Doutora Helena Rebelo Pinto, muito obrigado por ter estado connosco e partilhado, ao fim e ao cabo, a riqueza do debate desta conferência, dos olhares sobre a família. Que ela seja inspiradora de novos estudos e de uma reflexão reorientada para aquilo que é preciso fazer para a família, porque muitas vezes a família é vista como um problema que deve ser objeto de políticas, mas na realidade a família é a solução para muitos destes problemas que aqui referi. Exato. Muito obrigado. A família é em foco no programa Eclésia, que mais logo, pelas 22h45, também pode escutar na Antena 1, levando até si outras experiências da identidade crente. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.